o tempo do refrigério. E agora, neste tempo da consumação da esperança dos séculos, neste tempo em que o verdadeiro santuário deve ser genuinamente purificado, neste tempo em que deve ser completada a obra do Evangelho e consumado realmente o mistério de Deus, é o momento dentre todos os momentos que jamais tenham passado, no qual os crentes em Jesus, que são os benditos destinatários de seu glorioso sacerdócio e maravilhosa intercessão no verdadeiro santuário, participem da plenitude de sua graça celestial de forma que em suas vidas se acabe a prevaricação, haja o fim do pecado e a iniquidade seja expiada para sempre, e na perfeição da verdade recebam a justiça eterna. Este é precisamente o propósito definido do sacerdócio e ministério de Cristo no verdadeiro santuário. Acaso não é este sacerdócio suficiente? Será seu ministério eficaz, logrando a execução de seu propósito? Sim, com toda a certeza. É somente por esse meio que está assegurado o seu cumprimento. Não está ao alcance de nenhuma alma, por ela mesma, o acabar a prevaricação, o pôr fim aos pecados, nem fazer reconciliação pelas iniquidades ou trazer a justiça eterna em sua própria vida. A fim de que tal coisa se realize, deve esta ser feita somente obrigatoriamente pelo sacerdócio e ministério daquele que se deu a si mesmo, e que foi entregue para cumprir isto mesmo em todas as almas, para fazer-nos santos, sem mancha e irrepreensíveis à vista de Deus. Todo aquele cujo coração esteja inclinado à verdade e retidão, deseja ver isto realizado. Somente o sacerdócio e ministério de Cristo o podem fazer, e agora é o tempo para o seu pleno e definitivo cumprimento. Portanto, creiamos naquele que o está efetuando, e confiemos no que é capaz de levá-lo à eterna e completa consumação. Este é o tempo, e esta é a obra da qual se declara que já não haverá mais tempo, o tempo não será mais. Se o sacerdócio de nosso grande sumo sacerdote é eficaz, seu sacrifício e ministério são totalmente adequados em relação com o prometido, aquilo no que espera o crente, porque teria de demorar-se o acabar a prevaricação, por fim ao pecado, fazer a reconciliação pela iniquidade e trazer a justiça eterna a cada alma crente. Então, confiemos a Cristo fazer aquilo para o qual Ele deu-se a si mesmo, e que Ele unicamente pode realizar. Confiemos nele nisto, e recebamos em sua plenitude o que pertence a toda alma que crê e confia incondicionalmente no apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão Cristo Jesus. Temos visto que o chifre pequeno homem do pecado, o mistério da iniquidade instaurou seu próprio sacerdócio terreno, humano e pecaminoso, no lugar do sacerdócio e ministério santo e celestial. Neste serviço e sacerdócio do mistério da iniquidade, o pecador confessa seus pecados ao sacerdote, e continua pecando. Certamente neste ministério e sacerdócio, não há poder para fazer outra coisa que seja seguir pecando, inclusive após ter confessado os pecados. Mas, ainda que seja triste perguntar,
os que não pertencem ao mistério da iniquidade, senão que creem em Jesus e seu sacerdócio celestial, não é certo que confessam eles também seus pecados, para logo continuar pecando? Faz isto justiça ao nosso grande sumo sacerdote, ao seu sacrifício e ao seu bendito ministério? É justo que rebaixemos assim a Cristo, seu sacrifício e seu ministério, praticamente à altura da abominação desoladora, dizendo que no verdadeiro ministério não há mais poder ou virtude que no mistério da iniquidade. Que Deus livre hoje e para sempre a sua igreja e povo, sem mais demora, de este rebaixar até o ínfimo nosso grande sumo sacerdote, seu sacrifício formidável e seu glorioso ministério. Confiemos de verdade em nosso grande sumo sacerdote, e que nossa confiança seja realmente inamovível. É possível ouvir protestantes manifestando surpresa pela cega insensatez dos católicos ao confiar plenamente no sacerdote. E com respeito ao sacerdócio terreno, a surpresa está justificada. Todavia, a fé incondicional no sacerdote é totalmente correta, se bem que deve ser no verdadeiro sacerdote. A fé em um falso sacerdócio é prejudicial ao extremo, mas o princípio da confiança inquebrantável no sacerdote é eternamente correto. E Jesus Cristo é o verdadeiro sacerdote. Portanto, todo aquele que crê em Jesus, no sacrifício que ele fez, no sacerdócio e ministério que ele exerce no verdadeiro santuário, deve, não somente confessar seus pecados, mas deve também confiar absolutamente no verdadeiro sumo sacerdote e em seu ministério no verdadeiro santuário para acabar com a prevaricação, transgressão, por fim ao pecado, fazer reconciliação pela iniquidade e trazer a justiça eterna ao seu coração e vida. Recordem-se, justiça eterna. Não justiça para hoje e pecado para amanhã, e justiça outra vez, e pecado de novo. Isto não é justiça eterna, retidão perdurável. A justiça eterna é trazida, e permanece constantemente na vida de quem tem crido e confessado, e que segue crendo e recebendo esta justiça eterna em lugar do pecado e do pecar. Nisto consiste a justiça eterna, nisto consiste a redenção eterna do pecado. E esta bênção maravilhosa é o dom gratuito de Deus por meio do ministério celestial que foi estabelecido para nosso benefício no sacerdócio e ministério de Cristo no santuário celestial. Como consequência, hoje, justamente agora, enquanto dura este hoje como nunca antes a palavra de Deus a todo o homem é: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados, e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e Ele envie Jesus Cristo, designado de antemão, a quem é necessário que o céu retenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Atos 3, 19, 21. O tempo da vinda do Senhor e da restituição de todas as coisas está verdadeiramente às portas. E quando Jesus vier, será para tomar o seu povo consigo, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa que não tivesse mancha nem ruga, nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mancha. É para ver a si mesmo perfeitamente refletido em todos os seus santos.
E antes que venha, seu povo deve estar nesta condição. Antes que venha, devemos ter sido levados a este estado de perfeição, a plena imagem de Jesus. F 4, 7, 8, 11, 13. E este estado de perfeição, este desenrolar em todo o crente é a completa imagem de Jesus. Isto é a consumação do mistério de Deus, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esta consumação acha seu cumprimento na purificação do santuário, que significa a realização plena do mistério de Deus, e que é acabar a prevaricação, por um fim completo aos pecados, fazer reconciliação pela iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Posto que é neste tempo que a vinda de Jesus e a restauração de todas as coisas está às portas, e dado que este aperfeiçoamento dos santos deve necessariamente preceder a dita vinda e restauração, temos uma sólida evidência de que agora estamos no tempo do refrigério, o tempo da chuva serôdia. E tão certamente como isto é assim, estamos atualmente vivendo no tempo do apagar definitivo de todos os pecados que em qualquer tempo nos assediaram. A purificação do santuário consiste precisamente em apagar os pecados, em acabar com a transgressão em nossas vidas, em pôr fim a todo pecado em nosso caráter, na vinda da própria justiça de Deus que é pela fé em Jesus, para que ela somente permaneça para todo sempre. Este apagar dos pecados deve preceder a recepção do refrigério da chuva serôdia, já que a promessa do Espírito vem somente sobre aqueles que têm a bênção de Abraão, e esta bênção se pronuncia somente sobre aqueles que estão redimidos do pecado. Gal 3, 13, 14. Portanto, agora, como nunca antes, devemos arrepender-nos e converter-nos, para que nossos pecados sejam apagados, para que se possa pôr fim por completo deste em nossas vidas, e trazer a justiça dos séculos, e isto, com o fim de que seja nossa plenitude do derramamento do Espírito Santo, neste tempo do refrigério da chuva serôdia. Deve dar-se tudo isto para que a mensagem do Evangelho do Reino, que produz a maturação da colheita, seja pregada em todo o mundo com este poder do alto pelo qual toda a terra será iluminada com a sua glória. Conclusão. Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, desceu do céu e se fez carne, e habitou entre os homens como Filho do Homem. Morreu na cruz do Calvário por nossas ofensas. Ressuscitou dos mortos para nossa justificação. Ascendeu ao céu como nosso advogado, e como tal se assentou à destra do trono de Deus. É sacerdote no trono de seu Pai, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. À destra de Deus, no seu trono, como sacerdote em seu trono, Cristo é ministro do santuário, e daquele verdadeiro tabernáculo que o Senhor assentou, e não o homem. E voltará outra vez nas nuvens do céu, com poder e grande glória, para tomar seu povo consigo, para apresentar-se a si mesmo sua igreja gloriosa, e para julgar o mundo. As declarações anteriores constituem princípios eternos da fé cristã. Para que a fé seja verdadeira e plena, é preciso que a vida de Cristo na carne, sua morte na cruz,
sua ressurreição, ascensão e o assentar-se à destra do trono de Deus no céu sejam princípios eternos na fé de todo cristão. E que esse mesmo Jesus seja sacerdote à destra de Deus em seu trono, deve igualmente ser um princípio eterno na fé de todo cristão, para esta seja uma fé plena e verdadeira. Que Cristo, o Filho de Deus, como sacerdote à destra do trono de Deus, é ministro do santuário daquele verdadeiro tabernáculo que o Senhor assentou, e não o homem, será também um princípio eterno na fé madura e plena de todo cristão. E esta verdadeira fé em Cristo, o Filho de Deus, como autêntico sacerdote nesse ministério e santuário verdadeiros, à destra da majestade dos céus. Essa fé em que seu sacerdócio e ministério acabam com a transgressão, põe fim aos pecados, fazem reconciliação pela iniquidade, trazem a justiça eterna. Esta fé fará perfeito a todo o que a ele se achega, o preparará para o selo de Deus, e para a unção final do Santo dos Santos. Por meio desta verdadeira fé, todo crente que seja desta fé genuína pode ter a certeza de que nele e em sua vida acaba a transgressão e se põe fim aos pecados, se faz reconciliação por toda a iniquidade de sua vida e a justiça eterna vem reinar para todos sempre. Pode estar perfeitamente seguro disto, já que a palavra de Deus assim afirma, e a verdadeira fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todos quantos pertençam a essa verdadeira fé podem estar tão seguros de tudo o que foi exposto anteriormente, como de que Cristo está à destra do trono de Deus. Podem sabê-lo com a mesma certeza com a qual sabem que Cristo é sacerdote sobre este mesmo trono. Com a mesma segurança de que ele é ali ministro do santuário de aquele verdadeiro tabernáculo que o Senhor assentou, e não o homem. Exatamente com a mesma confiança que merece toda a declaração da palavra de Deus, já que esta o estabelece de forma inequívoca. Portanto, neste tempo, que todo crente em Cristo se levante na fortaleza desta fé, crendo sem reservas no mérito de nosso grande sumo sacerdote, em seu santo ministério e em sua intercessão em nosso favor. Na confiança desta verdadeira fé, que todo crente em Jesus exale um suspiro de alívio, em agradecimento a Deus pelo cumprimento do esperado, que a transgressão se acabe em sua vida, que rompa com a iniquidade para sempre, que se definha os pecados de sua vida, de forma que se liberte para sempre deles, que se faça reconciliação pela iniquidade, sendo para sempre limpo dela mediante o sangue da aspersão, e que a justiça eterna seja trazida à sua vida, para lhe reinar para sempre, para sustê-lo, guiá-lo e salvá-lo na plenitude da redenção eterna que, mediante o sangue de Cristo, se dá a todo crente em Jesus, nosso grande sumo sacerdote e verdadeiro intercessor. Então, na justiça, paz e poder desta verdadeira fé, que todo aquele que o compreende espalhe para todos os lugares as gloriosas novas do sacerdócio de Cristo, da purificação do santuário, da consumação do mistério de Deus, da chegada do tempo do refrigério e da vinda próxima de Cristo para ser glorificado em seus santos, e fazer-se admirável naquele dia em todos os que creram, e para apresentá-la para si uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante,
antes que seja santa e imaculada. Assim, o resumo do que temos dito é: temos tal pontífice que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário, e daquele verdadeiro tabernáculo que o Senhor assentou, e não o homem. Assim, irmãos, tendo liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho que ele nos consagrou novo e vivo, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos com o coração sincero, em plena certeza da fé, purificados os corações da má consciência, e lavados os corpos com água limpa. E mantenhamos firme a profissão de nossa fé sem desistir, porque fiel é o que prometeu. Amém.